Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, João. Episódio 200. Pegamos, é isso aí, duzentola. Tamo aí. O que você diz do episódio 200, cara? Que sejam os primeiros 200. Sejam os primeiros 200. Estamos aí, 4 anos no ar, né? Isso aí, legal, legal. Marca histórica, marca histórica. Não preparamos nada especial, mas isso não quer dizer que não temos notícias, né? Porque, como sempre, a coisa aqui nunca anda chata. Então é isso, vamos passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos do que interessa dessa semana. Bom, gente, essa semana vamos começar nesse primeiro bloco aí tratando de questões internas da sociedade e uma crise em Haifa, uma cidade mista, né? Eu acho que a principal cidade mista de Israel, onde a gente tem árabes e judeus vivendo juntos, e dentro da população árabe a gente tem também cristãos e muçulmanos, né? Como é aqui da região, e a gente tem uma população muçulmana muito maior do que a população cristã. E nessa semana, João, a gente teve aí crise entre cidadãos judeus e cristãos, né? Na cidade de Haifa. Um tanto quanto triste, né? Meio que desalentador num período como esse que a gente vê violência surgindo numa cidade mista, né? Pois é, Haifa, né, é uma cidade mista, que ela tem, na verdade, é mista para os padrões israelenses, né? Você tem 90% de judeus e 10% de árabes. Só que a gente tem uma população árabe bastante significativa nos arredores de Haifa. Então você acaba tendo muitos árabes, você acaba vendo muitos árabes em Haifa, especialmente nas regiões, nas partes comerciais da cidade, porque, enfim, Haifa é a metrópole da região, as pessoas vão trabalhar lá. Haifa, então, é uma cidade marcada por ter uma população árabe bastante desproporcional, né? E com uma convivência bastante amistosa entre os judeus e os árabes. Diferente, por exemplo, do que acontece em Acre, né? Em português traduz para Acre, que está mais ou menos meia hora ao sul de Haifa, do outro lado ali da Bahia de Haifa, que, enfim, que a população árabe ela é cerca de 30%, mas que a convivência ali ela é bem menos amistosa em momentos de tensão aqui em Israel. Acre é um dos lugares que a gente vê reproduzindo violência, enfim, e de forma bastante complicada. Mas Haifa não, né? Haifa tudo sempre foi muito tranquilo. Haifa tem uma população cristã desproporcional também, né? A população cristã, 60% dos árabes de Haifa são cristãos. E a gente ainda tem outros cristãos em Haifa que não são árabes também. Então, a população cristã de Haifa ela é uma população bastante razoável, enfim, de tamanho, né? Talvez Haifa seja a cidade com o maior número de cristãos em Israel, talvez a localidade com o maior número de cristãos em Israel, talvez pau a pau ali com Nazaré. Nazaré enfim, Haifa tem quase 300 mil pessoas, né, a população da cidade. Se você contar que 6% são cristãos, né, a gente vai chegar aí numa população de mais ou menos 15 mil cristãos. Nazaré, uma população de 70, 80 mil pessoas, né, enfim, com uma população de 20% de cristãos, é quase a mesma coisa. Nazaré talvez esteja vencendo por pouquinho. Mas, enfim, então a convivência sempre foi positiva. A Haifa tem algumas igrejas bonitas, importantes, enfim. E a gente está tendo uma tensão acontecer, uma coisa muito pouco casual, e tem a ver com os judeus ortodoxos, né? Qual é a grande questão? A questão é que, segundo a tradição judaica, e eu nem sei dizer se é um consenso entre a tradição judaica ou não, mas o profeta Elisha, em hebraico, ele está enterrado em Haifa, né? O profeta Eliseu é o profeta que continua o legado do profeta Elial, em hebraico, né? Que é um dos profetas mais famosos, mais importantes do judaísmo. O Eliseu não é pouco importante, não. Inclusive, quem gosta de ler o Tanar, enfim, que se interessa pelas histórias dos profetas, as histórias o livro a parte do Eliseu é uma das partes mais interessantes para mim do Tanar. Ele faz vários milagres, né? E tem algumas histórias meio absurdas. Ele participa de alguns eventos também significativos ali para o reino, especialmente do reino de Israel. Mas enfim, o Eliseu perambulou muito pelo norte e ele supostamente está enterrado ali em Haifa. Não só em Haifa, mas sim no alto ali do Monte Carmel. Para quem conhece Haifa, sabe que Haifa é na cidade do nosso amigo Nelsinho, né? Nelson Burdi, nosso comentarista de esporte aqui, mora em Haifa, apaixonado por Haifa, mas enfim. Haifa é uma cidade dividida para a parte alta e a parte baixa. A parte baixa é a parte mais comercial, é a parte, enfim, que moram as pessoas de mais baixa renda, e a parte alta é onde moram as pessoas de mais alta renda. E ali bem na parte alta, um dos principais cartões postais, principais pontos turísticos de Haifa, fica a igreja Stella Maris, uma igreja católica, né, frequentada pela população árabe católica romana, né, de Haifa, e que, enfim, que é um ponto turístico. Guias turísticos levam
outros grupos para ver os telamares, porque realmente tem uma vista muito bonita de Haifa também, e é uma igreja muito bonita, enfim. Não, se eu soubesse alguma coisa de arquitetura, poderia descrever melhor essa igreja, mas enfim, o fato é que é um ponto turístico e um dos principais monumentos cristãos católicos em Israel. Mas para a população ortodoxa, bem ali onde está a igreja, está enterrado o profeta Elisha, o profeta Eliseu. E de um tempo para cá, um grupo de judeus racídicos decidiu, por conta própria não, mas por orientação do seu rabino, rezar ali na igreja, alegando que aquele era um lugar tradicional e sagrado para o judaísmo, e rezar, fazer as preces judaicas dentro da igreja. O que é uma afronta, né, a um templo religioso. A gente tem muito claro Israel, na Declaração de Independência do Estado de Israel, né, que o Ben-Gurion leu dia 14 de maio de 48, Israel se compromete a proteger todos os templos sagrados de todas as religiões, né? E isso é uma afronta, você profanar um templo, você levar pessoas que estão fazendo uma cerimônia diferente daquela religião. É como se um muçulmano estendesse um tapete na frente do Muro das Lamentações e começasse a rezar ali, né? O que a gente já vê alguns judeus fazendo em alguns outros lugares. Lamentavelmente, isso não é novidade, né? Até na própria esplanada das mesquitas, alegando que ali é um terreno sagrado, tem gente que quer fazer sacrifício nas festividades ali, né? Mas, enfim, o problema é que com os cristãos isso não é uma coisa tão comum de acontecer. Existe uma tolerância maior, existe uma coexistência mais saudável entre os judeus e cristãos aqui, mas o radicalismo religioso coloca isso em xeque, né? E já tinha colocado isso há pouco tempo no Centro Davidson, que é um sítio arqueológico que está na parte sul do Muro das Lamentações, ali da Cidade Velha, onde fica a Porta do Lixo, que é a principal porta de acesso ao Muro das Lamentações, uma das portas de acesso à Cidade Velha, né? E, enfim, a gente já tinha tido um problema ali, inclusive a gente comentou aqui no podcast, envolvendo o vice-prefeito de Jerusalém, estava presente num tumulto com cristãos, não queriam permitir os cristãos de fazerem cerimônias num lugar que não é pleiteado pelo rabinato como um lugar sagrado. Inclusive, o rabinato ele libera parte grande do mercado do Centro Davidson para que correntes não ortodoxas do judaísmo realizem cerimônias de bar mitzvah, de bat mitzvah, enfim, outras cerimônias religiosas, alegando que ali é menos sagrado, então está tranquilo, né? Enfim, mas no momento deu uma tensão ali, teve briga de violência física, do mesmo jeito que aconteceu agora em Haifa. Teve violência física entre os dois grupos, e Haifa está vivendo um momento de tensão agora, porque quando um rabino de uma corrente racídica decide uma coisa, se o rabino não voltar atrás, os membros dessa corrente não vão parar. E a gente está vivendo um momento de tensão aí. E olha, a relação com os cristãos, com os árabes cristãos, ela é melhor justamente por causa dessa coexistência, né, desse respeito mútuo, e no momento que deixar de ser, a gente vai ter mais inimigos aqui dentro do país, né? Digo essa gente digo como judeus de Israel, porque, enfim, se o Estado não fizer nada, os cristãos vão se sentir discriminados com toda razão. Enfim, é uma tensão bastante infeliz que a gente está vivendo agora, numa cidade símbolo da coexistência, que em dezembro festeja, enfim, faz o Hag HaGim, que é a festa das festas, onde comemoram as festas judaicas, muçulmanas e cristãs simultâneas, né? O Hanukkah, o Natal, e a festa muçulmana ela roda de acordo com o calendário, mas enfim, eu tive no ano passado com meus filhos, é muito legal, muito bacana, e esse ano vai saber o que vai acontecer, né? A gente não sabe como é que vai estar a situação, porque mais uma vez aí uma corrente extremista resolve estragar tudo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí da reforma do transporte que a ministra do Transporte, Miri Regev, apresentou aí e pretende colocar em prática. E, João, quem é que paga por isso? Pois é, eu escutei essa semana um podcast muito interessante do N12, que é o podcast do canal 12 de televisão, que é o principal meio de comunicação daqui, que aí eles estão explorando a fundo a proposta de reforma da ministra dos Transportes, Miri Regev. A Miri Regev ela já foi ministra dos Transportes antes, ela deixou de ser durante um tempo, assumiu outro ministério e, se não me engano, o Ministério dos Esportes e da Cultura, e depois voltou a ser ministro, deixou de ser qualquer coisa, porque ele ficou na oposição, e agora voltou a ser Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes é um ministério com um orçamento muito grande, né, que pode, ao mesmo tempo, fazer o nome de um político, né, credenciar esse político, porque se ele faz obras significativas, elas são muito sentidas pela população, mas também lida com insatisfações frequentes, porque Israel tem uma demanda que não para de crescer por transporte público, por estradas, e, enfim, a gente tem aqui sucessivos governos que não decidem
no que eles vão investir, né? Se é no transporte público ou se é no aumento das estradas. O corpo técnico do Ministério do Transporte, ele é consensual em relação ao fato de que o país não vai suportar mais muito tempo sem investir no transporte público. Enfim, o pessoal que está estudante do Brasil fala, mas estão reclamando do transporte público em Israel, no Brasil é muito pior. É verdade, o Brasil é muito pior em praticamente qualquer cidade, ainda que o Brasil tenha vantagens em relação ao transporte público, vantagens bastante significativas, primeiro que é muito mais barato, segundo que ele funciona muito mais horas do dia, funciona no sábado também, né? Isso tudo é uma vantagem. Israel tem outras vantagens, aqui em Israel você tem o bilhete único, né, que permite você viajar, usar todos os transportes públicos, exceto o avião, enfim, no mesmo bilhete, e descontos, e aplicativo Move, o aplicativo ganhou uma licitação que barateia muito, ele faz os cálculos para que você receba o plano com melhor benefício, você pagando pelo telefone, pelo aplicativo, enfim. Você tem algumas coisas aqui interessantes, obviamente a gente não vai comparar a qualidade dos ônibus e do trem aqui com o do Brasil, né? O metrô, pelo menos no Rio, em São Paulo ele não tem ar-condicionado, no Rio ele é até que é razoável, ainda que ele viva lotado no Rio, mas enfim, aqui em Israel o trem ele é novo, ele tem ar-condicionado, todos os ônibus aqui são obrigatoriamente têm que ter ar-condicionado, e tudo isso, então não estão caindo aos pedaços, mas a gente tem muitos problemas no transporte aqui, muitos problemas seriamente, especialmente para quem mora na periferia do país, na periferia geográfica, ok? Por exemplo, no meu caso, que vivo num Moshav, numa comunidade pequena, na Galileia Ocidental, que, enfim, fiquei sem carro por um tempo e não tenho condição de chegar ao trem, praticamente. De chegar eu até tenho. Eu não tenho condição praticamente de voltar para casa, dependendo da hora que eu voltar. Eu não tenho condição, por exemplo, de chegar em Jerusalém às 8h30 da manhã, que é onde eu dou aula nos domingos. Que eu estou falando, enfim, é verdade que eu moro distante de Jerusalém, moro a cerca de 170 quilômetros, mas eu não tenho possibilidade nenhuma de chegar por transporte público se eu não tiver carro. Eu não tenho como chegar até o trem e o primeiro ônibus, ele não me deixa na hora. Então, tudo isso é um problema muito grande para quem mora nesses lugares, porque, enfim, o ônibus ele circula muito pouco aí, e o trem, ele, obviamente, onde eu moro, por sorte, eu tenho 2 estações de trem, uma 15 e outra 20 minutos da minha casa, então não é um lugar que está distante do trem, mas as linhas de trem elas não estão totalmente conectadas para que seja fácil uma viagem da estação que eu moro até Jerusalém, né? Nem rápida, né? Eu demoro basicamente 3 horas para chegar em Jerusalém de trem, e para vocês fizerem as contas aí já viram que eu tenho que sair de casa às 4 da manhã para chegar às 8h30 em Jerusalém, né? De trem. E se eu for de carro eu tenho que sair mais ou menos à mesma hora, porque senão o trânsito não me deixa chegar na hora. E basicamente essa é a vida das pessoas que moram na periferia do país, né? Só que a situação no centro do país também é complicada por causa do trânsito. Para entrar em Tel Aviv hoje em dia, você tem uma estrada, a gente fala sempre dela, porque os manifestantes sempre fecham essa via, a Ayalon, que é uma artéria urbana, né, uma espécie de Avenida Brasil, para quem mora no Rio, uma marginal Tietê, para quem mora em São Paulo, ali de Tel Aviv. É uma estrada urbana que ela liga Herzliya, na verdade, até Holon, no sul, né, da cidade da região metropolitana, cortando Tel Aviv inteira, só que ali ela está sempre congestionada. E eu, quando morava a 14 quilômetros de Ramat Gan, que é o norte de Tel Aviv, se saía de casa às 8 da manhã, eu demorava mais de 1 hora para chegar. Quando eu morava na cidade de Kfar Saba, que estava a 14 quilômetros de Ramat Gan. Então, isso tudo, o problema do trânsito é muito complicado. E existe em Tel Aviv, a gente comentou aqui algumas edições atrás, um projeto de metrô, que está para sair já há muitos anos, e que, segundo o cálculo do Ministério do Transporte, o metrô, a construção do plano de metrô de Tel Aviv, que seria o equivalente a construir 70 vias da Ayalon, 35 de cada lado. Ou seja, é muito melhor. Fora o fato de que polui muito menos, a quantidade de passageiros que podem usar o metrô, que seria o equivalente a 70 vias da Ayalon. E a gente tem que entender que Israel, a gente tem um acréscimo, entram nas ruas todos os anos 300 mil novos carros. Vocês estão entendendo esse número? 300 mil novos carros entram nas ruas do país todos os anos. É quase o crescimento populacional anual do país. É um negócio absurdo. E o país não está dando conta mais dessa quantidade de carros. Óbvio que também tem aqueles carros que são sucateados, que param e tal. Vamos contar que são 200 mil num cálculo otimista. É muito carro para uma população de menos de 10 milhões de pessoas. O país já está impraticável de carro durante a semana, praticamente só no fim de semana você consegue ir de carro, e mesmo assim você tem trânsito, e é urgente investimento no transporte público. Então aqui vamos. A Miri Regev, ela não foi uma ministra dos transportes que se notabilizou por ser muito querida pelo corpo técnico. Ela começou demitindo a ex-diretora-geral,
que era muito elogiada. Aí ela aceitou numa boa demissão, falou que beleza, o cargo de diretora-geral é um cargo de confiança, tá tudo bem. Mas ela começou a apadrinhar um monte de gente ali dentro. Okay? E eu tenho de fonte, estou parecendo até que eu sou jornalista, não sou, mas eu tenho uma fonte específica do que já trabalhou no Ministério dos Transportes e trocou, né? Teve durante 3 ministros, né? Teve durante a época do Israel Katz, do Bezalel Smotrich e da Miri Regev, né? E disse que a Miri Regev era uma catástrofe, que o Israel Katz, ele tinha seus problemas, o Smotrich, do ponto de vista técnico, não sei nem como é que eu vou falar isso, mas não foi um mau ministro. Ele escutava o corpo técnico e realizava as obras e tomava as medidas que eles recomendavam e decisões, enfim, que eram importantes para o país. Óbvio que ele privilegiou muito os assentamentos e tudo mais, mas ele, no grosso, ele foi um ministro que fez o trabalho dele, enfim, de acordo com as necessidades do país. E a Miri Regev fazia o que queria. O orçamento, por exemplo, ela ia contra as recomendações do corpo técnico e, do nada, construía uma nova parada de ônibus numa região, enfim, nas Kraiot, que é na região metropolitana de Haifa, só porque ali ela tinha um prefeito do mesmo partido e enfim, que ia pedir voto para ela nas primárias do Likud no futuro. Obviamente que essa contrapartida é uma suposição, né? Enfim, o fato é que ela tomava decisões de algumas construções baseadas em questões políticas mais do que técnicas, né? Pelo menos indo contra as determinações do corpo técnico. Né? E ela sempre fez um discurso de jogar a periferia contra as grandes cidades, porque ela se diz representante da periferia e, enfim, e ela de lá que ela quer tirar os seus votos. Então, ela condicionou as obras da construção do metrô da região metropolitana de Tel Aviv. Aqui tem um trem ligando Kiryat Shmona, que é a cidade mais ao norte de Israel, até Eilat, que é, enfim, a cidade que está mais ao sul de Israel. Ou seja, se o trem não for para de Kiryat Shmona até Eilat, então não vai ter metrô em Tel Aviv, porque os habitantes de Tel Aviv eles não podem só eles usufruir do bom transporte. Agora é o seguinte, eu sou contra ter trem em Kiryat Shmona, que as pessoas de Kiryat Shmona possam ir a Eilat com facilidade? Óbvio que não. Eu não sou contra isso, nada contra isso, mas eu também não acho que o metrô da região metropolitana, eu não sei o que acho, isso é um consenso, ele vai ser positivo somente para os habitantes de Tel Aviv. Não vai, porque os habitantes de Tel Aviv eles já deixam o carro em casa. O metrô ele é bom para as pessoas que vão sair da região metropolitana de Tel Aviv, das cidades mais pobres, como Bat Yam, como Bnei Brak, enfim, como Givat Shmuel. Givat Shmuel, no caso, não é pobre, mas tem uma população que até vota no partido da Miri Regev, como Hulon, como Rishon LeZion, que são cidades de classe média ou de classe média baixa, que precisam chegar no centro de Tel Aviv para trabalhar, e que vão poder pegar o trem e depois tomar o metrô, algumas pessoas que moram ainda mais longe, e Olod, Ramle, que são cidades mais pobres que estão ali entre Tel Aviv e Jerusalém, e que usufruiriam desse metrô, que não ficariam parados no trânsito e que iam ter uma melhora na qualidade de vida muito grande. Essa é uma questão também. E o trem de Kiryat Shmona para Eilat, o que os especialistas dizem, primeiro, Kiryat Shmona é realmente importante, que você tem as estações, de Carmiel para Kiryat Shmona são só 3 estações, são 15 bilhões de shekels de investimento, não é um dinheiro muito alto para o orçamento do Ministério dos Transportes, e enfim, é uma linha de trem que já está prevista há muito tempo e que realmente deve ser construída. Agora, o trem para Eilat é um problema, porque o trem para Eilat ele vai ser muito caro, ele não vai melhorar, não vai facilitar a vida das pessoas chegarem a Eilat, muito menos quem sai de Kiryat Shmona, vai pagar uma nota nesse trem, e ele não necessariamente vai ser mais rápido. Não, você não tem um problema de trânsito para Eilat, o avião não está especialmente caro para ir para Eilat, o ônibus não é um problema, e você ainda tem um problema com o Egito, você botando uma linha de trem para Eilat, porque o Egito sempre fez questão de deixar claro que não gosta dessa ideia, porque seria uma alternativa ao canal de Suez, que é muito importante para a economia egípcia, mas para Israel não seria tão significativo na economia você poder fazer esse transporte de carga dos portos do Mediterrâneo para o Mar Vermelho, que atualmente é a única maneira que você tem para cortar caminho é o canal de Suez. Enfim, e se você tiver um trem, por exemplo, de Ashdod, que liga Ashdod a Eilat, Ashdod é uma cidade portuária no sul da parte mediterrânea de Israel, você teria uma segunda alternativa. Enfim, e o Egito não gosta dessa ideia, segundo alguns especialistas, isso pode gerar até um estremecimento radical das relações entre Israel e o Egito. Alguns falam até em guerra, eu acho isso muito exagero. Mas, enfim, então aí a gente tem vários problemas. E outro problema que os especialistas apontam é que você não adianta você botar um trem de Kiryat Shmona até Carmiel, você vai demorar 1 hora e 20 para chegar até Haifa.
Okay? E para você ir para Tel Aviv, por exemplo, você não tem uma linha rápida, você não tem isso. Que um ônibus de Kiryat Shmona até Carmelo, por exemplo, já ajuda muito se você tiver uma linha de trem que chega de Haifa a Tel Aviv em 25 minutos. Então você não tem esse trem rápido, porque o Ministério dos Transportes ainda não decidiu construir essa linha, prefere ampliar as estradas para que as pessoas andem mais e mais e mais de carro. Okay? A gente sabe que quanto mais carro a gente tem na rua, mais impostos as pessoas pagam, não só para gasolina, mas também pagam seguros, e seguros também pagam impostos. Que aí a gente sabe que tem um monopólio dos seguros aqui em Israel muito... Não exatamente monopólio, mas tem 3, 4 grupos que controlam os seguros, são os grupos mais ricos de Israel. A gente sabe que, enfim, que o governo lucra muito com impostos sobre estacionamento, sobre todo tipo de fator envolvendo os automóveis, e que não é o interesse do Estado reduzir o número de automóveis, pelo menos para as contribuições que entram dos cidadãos, enfim, que é sobretaxado em relação a isso. Então, essa é uma das razões pelas quais o governo amplia cada vez mais as rodovias e não investe tanto nas ferrovias. Embora todo mundo saiba que deveria investir mais nas ferrovias porque elas não têm esse problema do trânsito e pelo menos que invista no transporte público rodoviário também, que é muito sucateado, é muito ruim. Os motoristas reclamam que não tem onde ir ao banheiro nas paradas de ônibus, por exemplo, além do salário baixo, mais uma série de complicações. Tem que ficar parado no sol, né, porque não tem um lugar com sombra ou com ar-condicionado para eles poderem descansar entre uma viagem e outra, etc. Enfim, e ela também, de uma maneira bastante demagógica, ela decidiu fazer uma reforma nos preços de transporte e baixar o preço do transporte para a periferia e aumentar o do centro. Okay? Agora, qual o problema disso? É óbvio que na periferia moram pessoas mais pobres e que você olha para isso a princípio e fala, beleza, é justo. Okay? E o aumento no centro é muito pequeno, então justificaria. Só que o Ministério tem menos recursos dessa maneira. Quem está falando isso é uma pessoa que acha que o transporte devia ser gratuito no mundo inteiro, mas enfim. Assim você tem menos ingressos, da maneira como Israel se organiza hoje. Esses ingressos, enfim, essas entradas para o Ministério dos Transportes, elas são cruciais para você manter a máquina funcionando, ela vai diminuir a arrecadação. Né? E numa pesquisa feita pelo aplicativo Move, o que faria você andar mais de transporte público, as duas respostas mais votadas foram que o espaçamento entre o transporte público fosse menor, ou seja, que os ônibus passassem com mais frequência, ou os trens passassem com mais frequência, é o número 1, e o número 2, que eles chegassem em mais lugares, e só 7% dos entrevistados responderam que a passagem é mais barata. E ela resolveu fazer o quê? Abaixar o preço da passagem. Okay? E o transporte público em Israel, comparado aos países da OCDE, tem um preço barato. Okay? Então a gente vê que a medida é demagógica de uma maneira geral. Mas enfim, a Miri Regev não está nem aí para isso. Ela está jogando com a política, okay? E está tomando medidas que estão sendo muito criticadas, apostando que isso vai trazer consequências positivas, repercussões positivas para ela, pelo menos quando ela for ser votada nas primárias do Likud. E, enquanto isso, a gente vai ficar poluindo o ar, respirando fumaça, esperando muito tempo pelo ônibus, vendo um trem que está com problemas técnicos terríveis, que toda semana para por problema de energia. Enfim, motoristas reclamando, daqui a pouco a gente vai ter déficit de motorista de ônibus, não está muito longe de acontecer. Toda essa questão que envolve o transporte público em Israel, que cada vez é mais catastrófico, e não precisava ser assim. Um país pequeno, facilmente interligável, não precisava ser assim. Bom, cara, só fazendo uns comentários aí sobre essa reforma aí, né? Como você falou do quase monopólio, né, das grandes empresas aí não monopólio, né, do cartel, né, das grandes empresas de seguro e tudo mais. Eu já comentei várias vezes também da questão do transporte, dos postos de gasolina, né, que a gente também tem poucas, são 3 ou 4, né, a amarela, a verde e a vermelha, né, que são as principais empresas de gasolina aqui do país. E você não tem concorrência, né, porque o preço é sempre o mesmo, né? O governo determina o preço máximo que pode ser da gasolina e todas essas empresas jogam o preço lá no alto, não importa qual posto você vai. Hoje você vai pagar R$ 6,86 pelo litro da gasolina comum, né? Vamos dizer assim. E eu falei do preço justamente pelo seguinte, né? Eu não sei se você já percebeu, João, você percebeu que no último período a gasolina não tem subido? Isso, na verdade, vem assim, foi uma política que o Lieberman já tinha começado a fazer lá quando ele era o ministro no governo anterior, e o Smotrich continuou. Eles estão colocando, no último mês, o governo colocou milhões de subsídio da gasolina para o preço da gasolina não subir. Esse preço de 6,85 ele já está... ele ficou 2 meses, porque sobe sempre no primeiro... O preço da gasolina muda no primeiro dia do mês, né? Então, esse mês agora de agosto subiu de 6,85 para 6,86. Só que o governo está colocando aí muito dinheiro, para segurar o preço da gasolina, porque, enfim, mais uma medida populista aí, como a mesma da Miri Regev, fazendo política com preço,
do transporte, o preço da gasolina. Imagina só, o país, né, vivendo esse rebuliço todo, toda essa questão da reforma e milhares de pessoas na rua toda semana, e você ainda tem o preço da gasolina subindo. Não, o governo está jogando dinheiro, está cortando imposto. No início, o governo cortou imposto da gasolina. O Lieberman fez isso. Ele foi o primeiro a cortar imposto dos postos de gasolina. Ou seja, a gente que continua pagando por isso, né? Porque o lucro, os donos do posto de gasolina continuam tendo aí o seu lucro, e o governo e os nossos impostos estão sendo usados para subsidiar isso, né? E aí eu concordo com a questão que você colocou de que o transporte deveria ser público, né? Eu acho que, para além disso, né, o transporte ele não pode ser encarado, ele tem que ser encarado como um direito. Essa é a questão, e não como mercadoria, né? E aí, se o transporte for pensado dessa forma, a gente pode ter realmente uma nova forma de você pensar o transporte público e a locomoção, o próprio direito de ir e vir, e você tem como transformar isso realmente, né? Não reformar, você tem como transformar. Eu acho que essa é a questão, porque você pode transformar de uma forma não só, né, manter o público, mas manter o público não, né? Privatizar, porque aqui o transporte também não é público, né? Mas e realmente a questão das estradas, né? Quando você anda pelo país, você vê que as estradas... Eu vim agora do centro-norte do país, e toda a estrada que vai de Hedera até Tel Aviv, praticamente, Netânia, né? Ele ganhou mais uma pista, né? Agora são 3 pistas, e a questão é até que ponto isso realmente tem impacto, né? Porque continua sempre muito trânsito. Agora, eu estava andando nessa estrada sábado, né? Que a gente está gravando o podcast no sábado à noite. Sábado, 9h30 da noite, eu andando pela estrada, e estava trânsito, não estava engarrafado, mas você estava com trânsito intenso, vamos dizer assim, né? Ou seja, é sempre o tempo todo com isso, apesar de, assim, você vê pelo centro do país também muita construção na linha, no transporte ferroviário. Isso já vem de alguns anos, então você tem a ampliação. Enfim, eu acho que essa é o sentido, né? Mas é a ideia, né? Que tem que ser. Mas, enfim, né, cara? O que esperar também de uma ministra como a Mirirei? Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política interna essa semana. Bom, gente, Bezalel Smotrich, isso aí, ele não é só o ministro da ocupação, ele também é o ministro das finanças. E como ministro das finanças, ele resolveu, essa semana, em 2 momentos diferentes, impedir o repasse de dinheiro para a população árabe residente de Israel. E aí, João, como é que você definiria essa política, cara? Olha, é uma política racista, né? Não tem, enfim, já vou começar por isso. Não tem maneira de descrever isso diferente, ok? Vamos começar por isso. Agora é o seguinte, vamos tentar entender por que isso é ainda mais absurdo do que parece. O Bezalel Smotrich, okay? Enfim, ele assume o Ministério das Finanças, e existe uma política traçada já desde os governos anteriores de Netanyahu, de tentar reduzir um pouco o desastre no qual vivem os árabes israelenses, okay? Que era uma demanda antiga, enfim, de você dar mais educação para a população árabe israelense, de você urbanizar as cidades árabes israelenses, que tem uma diferença muito grande, muito grosseira, grotesca, para a população judaica, para as cidades judaicas, para a área, enfim, em relação à urbanização, né? Tem aquelas vielas que você não sabe como passam 2 carros um do outro lado, e como eles estacionam ainda ali, e não tem calçada. Enfim, é muito precária do ponto de vista urbano, a grande maioria das cidades e vilarejos árabes aqui em Israel, em comparação com os judaicos, ainda que sejam os mais pobres, ainda mais precário. Você vai numa cidade árabe beduína, e pior ainda. Bnei Brak, uma cidade ultra-ortodoxa judaica, é um luxo próximo à grande maioria das cidades árabes aqui, do ponto de vista do urbanismo. Pavimentação das ruas, construção, enfim, tudo que você pode entender por isso. E isso já vinha de bastante tempo para cá. Existia um orçamento específico para as cidades árabes, para os vilarejos árabes, para as municipalidades, para as prefeituras, né, para que elas pudessem melhorar as condições da educação, da urbanização, e de outros fatores, de transporte, e etc. E o Smotrich decidiu, no meio dessa semana, não passar um orçamento de 200 milhões de shekel, que já estava prometido e já tinha entrado no orçamento dos municípios em ano eleitoral, que é pior ainda. Enfim, decidiu, falou, eu não vou dar, não, acabou, não dou e acabou. E isso gerou uma crise gigantesca. Primeiro porque o ministro do Interior, o Moshe Arpel, do partido Shas, um partido ultra-ortodoxo sefaradita, ele disse para o Smotrich, você está viajando, cara.
libera esse dinheiro. As prefeituras estão contando com esse dinheiro. Você não pode fazer isso. Esse dinheiro é necessário. O cara do partido ultra-ortodoxo, que não tem nenhuma simpatia pelos árabes, está falando isso pro Smotrich. Você está viajando, você não pode fazer isso. E o Smotrich falou, não vou liberar. E olha o argumento dele. Eu não vou liberar, porque você não sabe se esse dinheiro vai chegar para terrorismo e para organizações que apoiam o terror. E as cidades árabes não merecem, por ser árabes, mais dinheiro que as judaicas. Isso foi um acordo feito, estou reproduzindo as palavras parafraseando o Smotrich aqui. Isso foi um acordo feito pelo governo passado, pelo Mansur Abbas, para que ele entrasse na coalizão. Ele exigia um dinheiro que não é de respeito à comunidade árabe, que não devia receber. E eu estou corrigindo essa anomalia e direcionando esse dinheiro para quem precisa. E para onde ele mandou o dinheiro? Para Mechinot Kdam Tzvayot, que são organizações que preparam jovens para o período antes do exército, não que não preparam do ponto de vista militar, que fazem cursos para eles sobre história, sobre cidadania, etc. Mas as Mechinot tem de tudo que é jeito. Tem as que são mais à esquerda, tem que ser mais à direita, tem que ser religiosas. Enfim, e obviamente ele está tirando dos árabes para dar para organizações sionistas. Né? O que ele está tentando agradar a base dele, e ele tomou essa decisão. Agora, quais são os absurdos além do racismo dessa história? Absurdo número 1 de todos, esse dinheiro já estava destinado e as prefeituras já tinham incluído ela no orçamento. Número 2, ele mentiu, ele acusou isso de ser feito de ser uma coisa costurada no acordo de coalizão, mas como se fosse que era o orçamento secreto no Brasil. Aqui tem o Ksafim Koalitianim, que é um dinheiro que você, no estouro do cronômetro, você aprova umas leis para dar um dinheiro para alguns deputados da Comissão de Finanças para que eles aprovem o texto do orçamento que vai ser votado. Mas não foi o caso. Esse dinheiro não foi decidido ali. Não é uma coisa que vinha dali. Era um dinheiro que estava destinado no orçamento, não no acordo de coalizão. Enfim, já era uma coisa óbvia que o governo era obrigado a cumprir. E, como se não bastasse, esse dinheiro ele estava prometido, essa parte, desde o governo Netanyahu anterior ao governo passado, Bennett Lapid. Então, é mentira, além de tudo. E aí, quando ele diz que é dinheiro que vai para o terrorismo, é outra mentira. Porque o dinheiro que a direita acusa de ir para organizações que apoiam o terrorismo são dinheiros que passam através de licitações, que podem chegar à Organização de Direitos Humanos ou outro tipo de organizações que a direita acusa de serem apoiadoras de terrorismo. Só que essas organizações, a gente pode discutir 1000 anos se são apoiadoras de terrorismo ou não, mas essas organizações em si, elas não recebem esse dinheiro porque não é para licitação. Ele é para gastos fixos das prefeituras. Então, também é outro absurdo, é outra mentira. E, como se não bastasse toda essa mentira e todos esses absurdos, ou o Smotrich dizer que os árabes não merecem mais que os judeus esse dinheiro, vai contra as medições de pobreza do próprio Estado, do Centro de Estatística de Israel, que mostra que as cidades árabes mais pobres, comparadas às cidades judaicas mais pobres, elas têm uma diferença de renda per capita anual de 3.700 shekel. Ou seja, cada árabe de uma cidade árabe, na medição 1, se tiver de 1 a 5, cada árabe de uma cidade com nota 1, ele recebe, em média, mais ou menos 400 shekel por mês a menos que um judeu da região 1. Isso, obviamente, vale para as crianças também, porque isso é uma medição per capita. Então, uma família, ela recebe por mês, uma família árabe, eles têm uma entradas mensais, vamos supor, aí de 2.000 shekel a menos, uma família árabe, uma família judaica. Então, é óbvio que esse dinheiro faz mais falta nas comunidades árabes que nas judaicas. É óbvio que existe essa necessidade. E isso é óbvio para qualquer pessoa que acompanha o mínimo os levantamentos feitos, enfim, pelo Instituto de Estatística, que estão mostrando essas deficiências aí. Só que o Smotrich ele preferiu fazer política demagógica, porque nas últimas pesquisas ele teve uma queda e o Ben-Gvir teve uma subida, e ele está agora com 4 cadeiras, flertando com a cláusula de barreira. O Ben-Gvir está aparecendo com 5 ou 6. Já é muito claro que eles não vão concorrer juntos nas próximas eleições. Obviamente as coisas podem mudar, a gente não sabe nem quando elas vão ser, mas o caminho é esse, atualmente a tendência é essa, e ele resolveu acenar para a própria base, fazendo isso. E aí ele tenta ser aquele cara de sempre, né, racista, que desrespeita o que o corpo técnico diz, ao contrário do que ele fez, por exemplo, quando foi ministro do Transporte, que tomou uma decisão bizarra, e, no fim das contas, ele foi entrevistado depois disso. Ele podia desconversar, porque teve um repórter do Canal 11 que descobriu isso, Michael Shemesh. Ele podia desconversar e falar, não é nada disso, é outra coisa, e blá, blá, e esperar. E ele não, ele foi lá e botou mais lenha ainda na fogueira. E isso caiu muito mal, porque o Moshe Arbel criticou, porque o Bibi está sendo pressionado para mudar essa decisão.
Okay? E está muita coisa acontecendo, e o Smotrich ele acabou que tomou uma decisão que faz o governo ficar ainda mais impopular. Okay? Mas a base dele gosta. Mas a base não vai abandonar, essa base ideológica racista não vai abandonar o governo. Mas as pessoas que estão ali no meio do caminho, quando vem uma situação dessa, quando vem essas mentiras, quando vem um tipo de decisão absurda dessas, eles voltam, tipo, obviamente que eles questionam. E vale lembrar, okay, que o Smotrich, em 2016, quando ele era ministro de nada, mas era membro da coalizão, ele levantou a pauta da mulher dele que não queria parir, que não queria dar à luz, num hospital ao lado de uma mulher árabe. Se descobriu numa investigação jornalística que tinha hospitais que estavam separando mulheres que iam dar à luz judias de árabes. Okay? E aí a mulher do Smotrich foi uma dessas que disse que não queria, e os outros falaram, ela tem razão. Por que ela vai querer estar do lado dela com uma mulher cujo filho pode ser o que vai querer assassinar o meu filho daqui a 20 anos? Né? Esse foi o comentário que ele fez ali em 2016, não foi há 20 anos, não, foi em 2016. Totalmente racista, que tratou os árabes todos como potenciais terroristas, enfim, a favor de uma política de apartheid, e nem nos territórios, a gente está falando dentro de Israel, uma separação ali, como se elas merecessem um tratamento diferente, como se não pudessem respirar o mesmo ar. Okay? Enfim, esse é o mesmo Smotrich. Então, não surpreende uma decisão dessa vindo dele. Okay? O que surpreende é que isso ainda esteja acontecendo no país em 2023 e que esse governo não caia, enfim, que o Smotrich ainda siga sendo ministro, que ele tenha talvez o ministério mais importante do governo nas suas mãos e possa tomar decisões estúpidas como essa. No caso, ele tem aí dois ministérios fundamentais nesse governo, né? Que o outro ministério é o Ministério da Ocupação, que está tendo aí um papel fundamental, né? Também no desenrolar de tudo que tem acontecido na Cisjordânia. Então, o Smotrich está com uma força muito grande. Agora, eu acho que enfim, eu não sei, você falou que era uma política populista dele, eu não sei até que ponto é uma política populista, até que ponto realmente é ele mesmo, né? O Smotrich mesmo, é ele. É racista, é assim que ele vê. Os cidadãos árabes de Israel, os cidadãos palestinos, de origem palestina, né, cidadãos de Israel, eles são vistos pelos Smotrich como cidadão B, né, cidadão com, enfim, não cidadão de primeira classe, né, cidadão de segunda categoria, não de primeira categoria, mas de segunda categoria, assim que ele vê mesmo. E não é de se assustar que nunca tenha havido um plano de organização das cidades árabes aqui em Israel. Não existe. É justamente isso que você falou da questão da urbanização. Não é só dessa questão da urbanização, é a questão até do crescimento urbano como um todo, né? Não só de você organizar as ruas e saneamento básico e tudo mais, é o próprio desenvolvimento dessas cidades, que também não há nenhum plano que vise. Então, você tem uma série de construções ilegais e famílias morando todas e vão construindo andares em cima de andares. É como a gente conhece nas favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tem muitas coisas parecidas nesse aspecto, né? Cidadãos de segunda categoria, de segunda classe, que não são tratados pelo Estado da mesma forma. Só que aqui, essa é uma das paradas mais bizarras, né, que eu vejo aqui em Israel, e tem a ver com essa última com o final da sua fala, né? Que você fala como é que esse governo não cai, como é que essas coisas continuam acontecendo assim, né, em pleno século XXI. Né? E é exatamente isso, como é que toda essa questão racista, como todo esse racismo seja tão aberto e tão público assim, e nada acontece, né, cara? É tudo muito ótimo, é tudo muito yala, vamos para frente, vida que segue, ninguém fala nada, né? É uma parada muito bizarra mesmo, sem sombra de dúvida. Bom, é isso. Marquinhos, só um acréscimo, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado no que eu estou falando, mas nenhuma cidade árabe nova, nenhuma aldeia foi construída do zero desde a criação do Estado de Israel. Sim, exatamente. Você tem razão, é isso mesmo. Muito louco, né, cara? Muito louco, porque você tem o crescimento da população como um todo, né? E nada, tipo, né? Não teve. Realmente é um abandono total, né, do Estado. Beleza, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia para falarmos aí do primeiro-ministro, esse aí, o Bibi, que está de férias, né? Férias polêmicas, inclusive, né, João? Mas ele está de férias só que antes dessas férias que ele foi passar lá nas colinas do Golã, ele deu mais uma entrevista à mídia internacional falando que o próximo e último passo do golpe do judiciário que a sua coalizão vem aprovando é a mudança aí na comissão de eleição, né, de juízes. João, se falava muito, né, do Arafat, né, falando que a entrevista que ele falava, o que ele falava em inglês ele não falava em árabe.
o mesmo a gente pode falar do Netanyahu, cara, o que ele fala em hebraico, ele não fala em inglês, cara. Na verdade, ele não fala em hebraico, né? Ele não dá entrevista em hebraico, né? Então a gente não sabe o que ele ia falar numa É entrevista verdade, dessa. A gente só sabe as é verdade. declarações públicas que ele dá. Nas declarações públicas, ele não diz o que ele vai passar da reforma, o que ele não vai passar. Quando ele foi questionado que ele está dando tanta entrevista para a mídia internacional e não dá na israelense, ele não explica por que ele não dá na israelense. Mas o porta-voz dele disse, né, Netanyahu está dando essas entrevistas para a mídia internacional para consertar o estrago na economia que os protestos estão fazendo. São os protestos que estão fazendo estrago na economia, não o governo. Então, tipo, essa é a narrativa deles. Mas, enfim, olha, antes de falar sobre isso, eu quero comentar isso. Essas férias de Netanyahu no Golan, elas foram para a justiça, não as férias em si, mas os manifestantes foram para a justiça porque queriam proibir as manifestações na frente do hotel que ele estava, e a justiça acabou permitindo. Esse governo, uma das coisas boas que está acontecendo agora nesses protestos, é que esse governo ele não tem paz em lugar nenhum. Não tem um ministro que consegue inaugurar uma obra sem ter protesto em cima dele. Faz gente do país inteiro protestar contra esse ministro inaugurando obra. Qualquer ministro que é convidado por um ato de alguma prefeitura, do que seja, de uma organização, tem protesto. Eles não têm paz nenhuma em nenhum lugar. Eu nunca vi isso acontecer aqui em Israel. Nenhum membro desse governo tem paz onde vai. E o Netanyahu muito menos, né? Ele viaja para o exterior e as pessoas vão até o avião dele praticamente para protestar. Ele vai para as férias, as pessoas vão fazer protesto no hotel dele de férias. E isso eu acho espetacular, porque realmente não é para dar descanso para essas pessoas, é para ser desagradável, é para eles se sentirem mal de terem fazendo o que estão fazendo, é para os prefeitos não quererem convidar, ou as organizações não quererem convidar os ministros, com medo de represália, é para eles não participarem de manifestações culturais, de nada disso, com medo de represália mesmo, porque o que eles estão fazendo aqui é tão absurdo que eles têm que ser boicotados pelo país inteiro. Estou achando isso excelente. Fechando esse parênteses. Pois é, o Netanyahu, o que ele disse? Eu vou parar a reforma, okay? Não vai acontecer mais nada. A única coisa que vai acontecer é a mudança na comissão de nomeação de juízes. Olha, com toda sinceridade, a gente tem nessa reforma dois pontos que são maiores que os outros, que são a comissão de formação de juízes e o parágrafo da superação, que é a Pisgat Gabrut, que é o que permitiria a Knesset passar por cima de decisões da Suprema Corte. Ou seja, rever decisões e não aceitá-las, basicamente. Com uma minoria simples, na verdade, é o que eles queriam propor. A gente tem outras várias propostas, né? A divisão do cargo da conselheira jurídica do governo em dois, que também não seria pouca coisa. Enfim, teria uma proposta de lei à legislação, que, na minha opinião, deve acontecer, mas não da maneira como eles estão propondo. E, enfim, várias outras medidas que dessa reforma que eles queriam tomar. Mas o Netanyahu está dizendo o seguinte: não, vai ter só mais essa e acabou. Agora, essa é a segunda pior. Né? A que passou da cláusula da razoabilidade, ela talvez esteja a quarta ou a quinta pior, né, de todas. A Comissão de Formação de Juízes é a segunda pior. A proposta do Levin era absurda. Era dar para a coalizão maioria absoluta para eleger juízes, inclusive da Suprema Corte. A proposta do Netanyahu é horrível. É menos ruim que a do Levin, porque ela dá 5-5. Né? Ela daria para 5 membros do governo da coalizão e 5 membros da oposição, e a comissão teria 10 pessoas. Qual é a questão? É que ela politiza totalmente a comissão de formação de nomeação de juízes. Ou seja, ela hoje que é formada por membros do judiciário, da sociedade civil e da política, ela perderia os membros da sociedade civil e do judiciário e todas as pessoas que nomeariam juízes seriam políticos. Isso é politizar totalmente essa comissão. E a gente não está falando de juízes da Suprema Corte, mas no Brasil, nos Estados Unidos, quem indica é o presidente e quem aprova é o Senado. Aqui a gente não está falando de juízes da Suprema Corte, a gente está falando aqui de juízes, todos os juízes. Aqui não é concurso, né? Você tem uma comissão de nomeação de juízes, que essas pessoas nomeiam todos os juízes no país. Então, qualquer juiz seria nomeado por políticos. Quais são os critérios que os políticos escolhem para eleger um juiz de primeira instância, um juiz da vara criminal, da vara civil, enfim? Quais são os critérios? Não faz o menor sentido essa proposta do Netanyahu. Agora, por que ele quer mudar? Porque ele sabe que, ainda que você possa ter uma equivalência entre situação, entre coalizão e oposição, na prática, você tem deputados da oposição que são de direita, e na coalizão você não tem deputados de esquerda. Então, você teria uma tendência a ter mais nomeações de juízes conservadores, ou de só ter nomeação de juízes conservadores. Okay? Além, obviamente, de você politizar e desconstruir totalmente, enfim, não estabelecer nenhum critério objetivo na nomeação de juízes que está dando para políticos que não entendem nada do assunto, ou que entendem muito menos do que os juristas ou as pessoas que compõem essa comissão. O peso político é importante?
Pode até ter. Eu tenho dificuldade de ver essa importância para juízes que não são de tribunais superiores. Okay? Mas pode até ter. Só que os políticos não podem ser maioria numa comissão formadora de juízes. E no caso da Suprema Corte, se o Executivo e o Legislativo eles fossem eleitos de maneira separada em Israel, talvez você pudesse ter uma nomeação como é no Brasil e nos Estados Unidos. Mas aqui não é assim que funciona. Então, você colocar na mão da Knesset essa formação, você está dando na mão do governo essa formação, basicamente. E ele diz, a gente vai mudar só isso e depois vai acabar com a reforma. E a gente tem muitos problemas. Ele tem problemas para ele também. Porque a gente já está vendo que eles não vão parar, né? Eles vão tentar até o fim. E isso é um grande problema. E a segunda questão é dele com os ultra-ortodoxos. Porque os ultra-ortodoxos, eles querem o parágrafo da superação. Não porque eles querem passar por cima da Suprema Corte, eles odeiam a Suprema Corte, eles até têm seus problemas com a Suprema Corte, é verdade, mas não é essa a principal questão dos ultra-ortodoxos com a Suprema Corte. A grande questão é a lei do listamento, que como todos os esboços, as propostas de lei que eles já publicaram, eles confrontam o princípio de igualdade do Estado, enfim, os partidos ultra-ortodoxos, eles querem um mecanismo para poder passar por cima do veto da Suprema Corte. Então, eles exigem esse parágrafo da superação, okay? E se o Netanyahu frear a reforma aí na comissão de juízes, ele vai ter um problema com a população ultra-ortodoxa e com os partidos ortodoxos, principalmente. E, enfim, dá para acreditar no que o Netanyahu fala? Não, muito menos quando ele diz em inglês. Quando ele diz em inglês, em geral, ele está mentindo. Quando ele diz em hebraico, também. Mas, enfim, em inglês você não tem nenhuma credibilidade que ele fala. Ele já prometeu 1000 vezes Estado palestino e blá, blá, blá. E, enfim, não se escreve o que ele fala em lugar nenhum. Mas em inglês é realmente é música para os ouvidos do Congresso norte-americano, para o Biden, para o lobby judaico, principalmente para o setor que é mais ligado ao Partido Democrata, para que acalme para os investidores, né? Que não quer crise econômica nesse momento do governo. Mas se ele realmente seguir com isso, dessa maneira, vai ser muito ruim. E a gente está numa semana que, de novo, o comandante da Força Aérea disse que a gente já está vendo consequências graves na Força Aérea da recusa dos reservistas voluntários ainda maiores do que estava havendo há um tempo atrás. Enfim, as consequências são muito nefastas dessa reforma, desse golpe. Inclusive, o jornalista do New York Times, né, o Thomas Friedman, tem saído aí numa campanha ferrenha anti-Netanyahu, né, e falando abertamente, não acreditem no que ele fala, tipo, tudo que se ele está dando uma entrevista para você, ele lançou, eu vi no Twitter, se eu não me engano, ele falando, né, se ele está dando uma entrevista para você, isso significa que ele acha que você é um otário. Essa é a postura do Thomas Friedman frente ao Netanyahu, frente ao golpe que ele está tentando passar. Inclusive, ele tem sido aí o maior, vamos dizer assim, o jornalista que tem sido tem a principal fonte dos Estados Unidos, né? Ele tem recebido aí direto da Casa Branca comentários do Biden sobre a relação entre Israel e Estados Unidos e tem divulgado aí em primeira mão. Então, saiu nessa cruzada anti-Netanyahu também o Thomas Friedman. Bom, vamos então à próxima notícia. Vamos então ao nosso próximo bloco, é isso aí, para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e a política internacional. Bom, gente, no fechar da última edição, né, foi no sexta-feira à noite da última semana, antes da entrada do Shabat, terroristas judeus que vivem no assentamento ali ao norte de Ramallah foram até o vilarejo de Burqa, o vilarejo palestino chamado Burqa, né? E, enfim, começaram a tocar o terror na região, como eles costumam fazer, incendiar propriedades e tudo mais, até que começaram a ser recebidos também por pedras de palestinos que residem ali na região, e eles atiraram contra os palestinos, deixando um palestino de 19 anos morto no conflito. Muita coisa aconteceu, até porque esses dois jovens, um dos jovens, né, que estava envolvido aí nesse caso, desses terroristas judeus, eles têm ligação com um deputado do partido Otzma Yehudit, do Itamar Ben-Gvir. É isso aí, o ministro Porta-voz, mais que ligação. Porta-voz, né? Já foi, né? Eu não sei se ele é ainda, né? Mas, enfim, tem por isso que eu falei essa ligação. Mas, enfim, é ligado diretamente, a porta-voz trabalhou com o deputado do partido Otzma Yehudit. Foram presos, João, mas já foram liberados. É isso aí, foram presos, mas não estão mais no cárcere. E saíram rindo, por sinal.
E aí, João, o que dizer desse caso, né? Esse caso foi tremendo, foi um negócio bizarro, né? Primeiro porque é impressionante, quem chamou a atenção para isso foi o jornalista Chaim Levinson, que essas coisas sempre acontecem no sábado, né? Quando eles, quando eles deviam estar não podendo andar de carro, não podendo disparar, né? Sem poder usar telefone, nada disso, né? Mas eles vão lá às vésperas de entrar, o Shabat, né? Enfim, fazer merda e provocar. E foi o que eles foram fazer, foram provocar. Os palestinos dali da região em volta reagiram, começaram a bate-boca, e aí foi pedra para cá, coquetel molotov para lá, sei lá se tinha coquetel molotov, mas pedra com certeza, pedra, pau e tal. E aí um desses colonos aí tirou a arma e disparou, feriu 2 e matou um. Okay? E também teve colonos feridos, né, pedrada e tal, e aí tal. E aí a polícia chegou, confusão armada. E aí o Chaim Levinson, ele percebeu que um desses colonos radicais, terroristas, como o Marquinhos falou aí, acho que, eu não sei se enquadra exatamente em terrorista, mas não é melhor do que terrorista que esses caras são, não. Se for alguma coisa que tem algum outro nome, é pior que terrorismo. Mas enfim, um desses caras aí, ele estava online. E aí o Chaim Levinson se fingiu de um militante da extrema-direita também e começou a dialogar com ele. Começou a falar, olha, cadê o fulano? Tá dando merda aqui, a gente precisa chegar nele. Ele falou, cara, eu tô aqui no hospital Sharet Zedek em Jerusalém, onde o nosso cara tá sendo operado aqui, a gente precisa de tal e tal coisa, precisa do contato com o advogado. Aí ele falou, aí o cara respondeu, então tá aqui o número do advogado, fala com ele. Ele falou assim, cara, eu não queria ligar muito não, porque eu tô me sentindo mal, que eu tô descumprindo o Shabat, usando o telefone. Aí ele falou, não, você não tá descumprindo o Shabat nenhum, isso pode. E aí, enfim, e aí ele vai e fala, e cadê a arma? O cara, a arma já tá com a polícia. Ele fala, mas não fala nada para ninguém até o advogado chegar. Aí o cara vai lá e o Ryan Levinson vai lá e manda mensagem para o advogado. E o advogado fala, tô indo para aí, já tô no carro. O Ryan Levinson nessa carinha e fala, tá digitando e dirigindo, né? O WhatsApp. E aí ele fala, tô me sentindo mal porque eu tô descrevendo no Shabat. E o advogado fala, não tem que sentir mal, você não é profanar Shabat coisa nenhuma. Enfim, e ele mostra que esses caras estão aí online no sábado, ok? E eles decidem os critérios deles religiosos de quando eles podem profanar o sábado ou não. Enfim, e aí foram até o hospital só para impedir a polícia de interrogar o sujeito que estava ferido ali. Mas, enfim, aí 3 palestinos foram presos e 2 judeus foram presos e todo mundo foi solto, os judeus foram soltos rindo. Os palestinos foram soltos também quando houve evidência de que eles não tinham nenhuma relação com o apedrejamento que acertou principalmente aquele ferido que foi hospitalizado, que foi operado também por conta dos ferimentos. E, enfim, a situação fica por isso mesmo. E aí um silêncio no governo total, ninguém comenta nada, até que quando o Ben-Gvir vai fazer um comentário, o comentário dele foi que essas pessoas são heróis que estavam se defendendo do ataque de terroristas. Basicamente é isso. Ou seja, é a extrema-direita delinquente com lugar no governo de maneira clara e cristalina para todo mundo que quiser ver. Okay? A minha única coisa boa disso aí é que o dano que o Ben-Gvir faz à imagem do governo é muito grande. Porque, por mais que tenha muita gente de direita que votou no Netanyahu e enfim, que vê os árabes como inimigos ou como tal, o Ben-Gvir, ele é tão extremo nessa ponta que ele acaba fazendo o governo perder muita popularidade. Enfim, é uma coisa positiva disso, porque realmente é um negócio muito absurdo. Enfim. E aí no dia seguinte aconteceu, teve um atentado em Tel Aviv, com um morto, né? Foi ferido, um sujeito em Tel Aviv, que depois acabou morrendo no hospital. E aí todo mundo no governo comenta, né? Não sei o que lá, manda minhas condolências e tal. Foi morto por um atentado bárbaro, que realmente foi um atentado bárbaro, cruel, que matou um inocente que não tinha nada a ver com isso, em Tel Aviv, que não tem nada a ver com o que acontece lá nas colônias. Enfim, população totalmente diferente. Não sei quem que acredita esse cara que foi assassinado, embora não deva ser assassinado por causa nenhuma. Mas, enfim, o fato é que esse ciclo de terror que a gente vive, ele é sustentado pelo próprio governo. E isso é uma coisa tão bizarra, porque não é sustentado daquela maneira institucional de construir colônia. Não, a violência do estado mais puro e cru, né? Enfim, ele é sustentado pelo próprio governo. Basicamente é isso. E o Ben-Gvir é o mesmo cara que, quando a polícia vai lá e mete porrada nos manifestantes, ele vai lá e diz: está certa a polícia. Né? Isso é o que mais aterroriza a população quando projeta uma situação de ditadura, né? Que é o ministro da polícia que elogia a polícia por ser violenta com manifestantes. Se ele faz isso num ambiente aparentemente democrático, imagina o que ele não faria aqui sem Suprema Corte que possa que não possa intervir em nada. Né? Imagina o que esses colonos, que já não acontece praticamente nada com eles, iam fazer num ambiente que a impunidade ela é óbvia.
né? E isso é muito preocupante. Isso tudo só mostra o fascismo dentro do governo, como vai ser a gente vivendo caso esse governo continue triunfando, né? Em próximas eleições, que aparentemente não é o quadro próximo, né? Mas enfim, nunca se sabe o futuro. É esse que a gente vai ver realmente. Eu acho que a Cisjordânia já é uma terra sem lei há muito tempo, e com a presença do Smotrich e do Ben-Gvir, ela piorou absurdamente. O Ben-Gvir, o Smotrich, ele é o cara responsável por jogar cimento em postos, né, palestinos. Ele é o responsável por destruir vilarejos palestinos, e dizer que determinadas áreas são agora área militar fechada, ou seja, o cara não pode mais construir a casa dele ali, e é o responsável por construir novos assentamentos, por definir política de construção de novos assentamentos, e o Ben-Gvir é o cara que é o responsável por mandar prender palestinos que podem estar andando pela área C, né, e muitas vezes são regiões controladas pela polícia israelense. Você vê ali a polícia andando também, não só o exército, ou seja, o cara é o cara, e isso sem falar dos árabes que vivem dentro de Israel, estamos falando ali para lá de lá da linha verde. Mas enfim, é realmente assustador essa realidade. Bom, vamos então ouvir agora o comentário do nosso camarada Henri Gauski e a Arábia Saudita. Fala aí, hein? Olá, João. Olá, Marquinhos. Olá, amigos do lado esquerdo do muro, tudo bem? Há uma mudança clara nas relações entre Israel e a Arábia Saudita. Se antes a possibilidade do estabelecimento de um acordo de normalização entre os países era algo inimaginável ou tratado com muita discrição em conversas secretas, agora o assunto está em todos os lugares. Há vazamentos, fontes que passam informações aos principais veículos jornalísticos do mundo e, talvez o mais importante, o governo dos Estados Unidos já fala sobre isso de forma aberta. Dessa vez, foi o Wall Street Journal que publicou uma matéria dando conta que norte-americanos e sauditas já teriam concordado com os termos gerais de um acordo com Israel a ser alcançado no período de 1 ano. O maior entrave neste momento seria a atual coalizão israelense e a visão de alguns dos elementos mais extremistas do governo sobre a questão palestina. Ministros como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich não apenas sempre deixaram claro que não aceitariam a criação de um Estado palestino na Cisjordânia, como também acreditam no sonho de anexação do território. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu englobou esses elementos em sua coalizão porque precisava dessas cadeiras para formar um governo que o permitiu retornar ao cargo depois de pouco mais de 1 ano na oposição. Agora está pagando a conta e enfrenta um dilema óbvio: como manter o governo e, simultaneamente, assinar um acordo com os sauditas que esperam por grandes concessões aos palestinos. Esta é a dúvida fundamental do momento. Netanyahu, obviamente, não é um entusiasta de um Estado palestino, mas já disse num discurso histórico na Universidade de Bar-Ilan em 2009 que seria favorável à solução de 2 estados. Também disse que acredita, recentemente, que os palestinos devem controlar o próprio destino, ou seja, uma outra maneira de abordar a autodeterminação dos palestinos sem se comprometer com medidas mais práticas. Ele, no entanto, dificilmente vai encontrar espaço interno em seu governo para convencer esses elementos mais extremistas sobre decisões que poderiam alterar a realidade do conflito entre israelenses e palestinos. E aqui não me refiro nem à criação de um Estado palestino, mas, por exemplo, ao congelamento de autorizações para construir novos assentamentos na Cisjordânia. Aliás, o colunista do New York Times, Thomas Friedman, disse que essa era uma das exigências sauditas numa lista também supostamente vazada ao jornal. Esse é o ponto fundamental do momento. Todas as condições necessárias para a existência de um acordo estão sobre a mesa. Os Estados Unidos são favoráveis e os sauditas estão interessados. Agora, é Netanyahu quem precisa dar um passo, mas a realidade do momento e seu governo deixam claro que esse passo ele não pode dar sozinho. Essa é uma novela que provavelmente ainda vai se arrastar. É isso, meus amigos, um bom programa e até a próxima semana. Obrigadão, mestre. Estamos aí, e na semana que vem pode mandar que a gente acrescenta. O João, quer comentar alguma coisa aí nesse áudio do Henry, cara?
Sim, quero comentar no tópico do Henry, sim. O Henry comentou muito legal, muito bem, sobre essa aproximação de Israel com a Arábia Saudita, que aí, na verdade, intermediada pelos Estados Unidos, faltam 1 ano e 4 meses para as eleições dos Estados Unidos, e o Trump, o Biden está preocupado com ter um êxito do ponto de vista internacional para apresentar, já que, do ponto de vista internacional, o governo dele acumula uma sequência de fracassos, e ele até está disposto a ajudar o Netanyahu para isso, né? Porque dá para Israel, nesse momento, um acordo com a Arábia Saudita de normalização salvar o Netanyahu, né? É aquela corda de que está se afundando na areia movediça para a salvação. Mas a Arábia Saudita fez exigências, e o comentário deles foi: agora está na mão de Israel. E a verdade é a seguinte: o que Israel tem para dar para a Arábia Saudita agora em relação aos palestinos? Porque a Arábia Saudita pode até falar, beleza, sem Estado palestino. Mas uma das coisas que o Henry comentou que eles exigem é o congelamento dos assentamentos. O Smotrich, isso faltou no comentário do Henry, não sei se ele perdeu isso ou se ele esqueceu de botar na pauta. O Smotrich, ele falou o seguinte: o governo, ele pode decidir o que ele quiser, que eu não aprovo. Eu, como ministro da autoridade civil, eu não aprovo. Acabou. Tipo, eu não aprovo nenhuma mudança em relação à política ali nos territórios que não passe pelo meu crivo e pelo acordo de coalizão. Então, se a Arábia Saudita não afrouxar totalmente e deixar de lado qualquer exigência, não vai acontecer essa normalização. Não vai acontecer. O Netanyahu, e aí o próprio Netanyahu tanto sabe disso que ele diz o seguinte: a gente está muito próximo de ver uma melhoria nas relações com a Arábia Saudita, e se não for um acordo de paz com relações diplomáticas, vai ser um avanço na área comercial, estratégica, de meio ambiente e militar, que vai ligar Israel até a Península Arábica de uma maneira geral, né? Tipo, enfim, ele já sabe que essa acordo de normalização não vai acontecer a curto prazo, porque com esse governo é impossível, hein? E aí a pressão do Biden é para o Netanyahu mudar de governo, tirar os radicais e colocar o Benny Gantz e talvez o Yair Lapid. E aí eu acho que o Gantz e o Lapid seriam muito burros se fizessem isso agora. Esse é o momento que eles têm que pensar um pouco menos no Estado e um pouco mais, no Estado a curto prazo, né? E um pouco mais em como derrotar o Netanyahu, porque senão a gente vai ter, eles vão dar uma salvação para o Netanyahu para não sair nunca mais do poder. Eu acho que a questão, isso que você comentou no final, né? Não é que eles não pensar menos no Estado, né? É justamente pensar no Estado, né? Porque qualquer presente para o Netanyahu que possa fortalecê-lo politicamente, mesmo que ele troque de governo, dar um tiro na cabeça, porque nada impede que o Netanyahu mude de governo, ganhe o presente do Biden e depois ele derrube o governo dele e tente fazer outra coisa, porque ele é mestre em fazer isso, né? Mas, enfim, não sei também se ele continua tendo esse cacife político aí, são coisas que a gente vai ter que acompanhar no período próximo. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco, ouvirmos o comentário de Nelson Burdi e o esporte. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que sofre muito com as ondas de calor no verão israelense. O João sofre muito quando precisa passar pela cidade de Beit Shean. Copa Toto, a Copa Toto, o torneio inicial do futebol israelense masculino, antes do início da Liga Israelense no final do mês. Por enquanto, nos dois grupos, no grupo A, liderança do Bnei Sarnin, com 9 pontos, e no outro grupo, liderança do Hapoel Jerusalém com 7 pontos. O Hapoel Jerusalém até perdeu o último jogo 2-1 por Maccabi Petach Tikva, mas mantém a liderança. É muito interessante porque os torcedores têm ido aos jogos, têm movimentado o pessoal e têm movimentado também os jogadores um pouco antes do início da liga, que vai até abril do ano que vem. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestrão, brigadão, e estamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então e nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso episódio 201, porque continuamos caminhando. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Show de bola.